e os selos, tá? Todo mundo está ouvindo, né, Kátia? É. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a questão de avivamento espiritual, né? Eu queria já começar... Eu queria, primeiramente, perguntar, né, dar opinião de vocês. Na verdade, aqui a ideia não é a gente debater opiniões, tá? É a gente somar as opiniões para chegar numa conclusão. Como eu sempre digo, debate deixa para terça-feira, às 19h30. Escola dominical é mais para a gente colocar a nossa opinião, respeitando um ao outro, tá? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é o que é avivamento, né? Afinal de contas, o tema da nossa lição desse trimestre é Aviva a tua obra. A gente leu o texto de 1 Crônicas, né, 7, também de Ageu, que fala sobre avivamento. Mas a gente, né, todos nós aqui, queremos saber o que é avivamento na opinião dos senhores. Israel? Meu irmão, Pai Senhor. Irmãos, avivamento, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia sobre avivamento, né? E os pentecostais, os mais antigos um pouquinho, o avivamento, na mentalidade, é o pula-pula, rouba-rouba, né? Que fez parte aí de grande parte do tempo aí, né? De alguns tempos atrás aí, fez parte da vida dos cristãos. Porém, o avivamento bíblico, a etimologia da palavra avivamento, ela significa voltar à vida, ou reviver. E o avivamento, o verdadeiro avivamento, genuíno, ele é produzido por intermédio da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo. Então não há outro avivamento que não seja esse. Pai do Senhor, os irmãos. Amém. Primeiramente, né, eu quero falar que esse tema, né, que nós vamos abordar sobre avivamento, né, aviva a tua obra, é um tema muito pertinente, né, pelo contexto que a gente está vivendo, né, espiritualmente falando, porque a gente veio de uma pandemia, né, então através dessa pandemia, as pessoas acabou se afastando da igreja, se afastando dos cultos de escola dominical, dos cultos de ensino, né? Então esse tema sobre avivamento veio muito a calhar, né? Para as nossas vidas. E sobre o avivamento é você trazer a vida, né? O avivamento, como já foi falado, ele vem através da palavra de Deus, da explanação da palavra de Deus. Nós vamos decorrer na lição e nós vamos ver, e o autor ele também foi muito feliz, que ele começou trazendo um texto do Antigo Testamento. Quando a gente fala muito em avivamento, a gente já pensa em Atos 2. É a primeira coisa que já vem na nossa cabeça. Porém, ele já vem trazendo sobre o Antigo Testamento. Por quê? Porque isso já vinha lá do Antigo Testamento, não era só no Novo Testamento. Então, se a gente olhar para algumas passagens do Antigo Testamento, nós vamos ver que o avivamento se deu por conta da explanação da palavra, né? Não pelo pula-pula, pelo rodopio, por aquele emocionalismo que muitas das vezes acontece. Não, o avivamento ele vem pela palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira escola bíblica dominical. Eu faço votos que todos permaneçam, não somente hoje por ser abertura, é bacana estar aqui para ver o que vai acontecer. Às vezes vem espectador, vem de aluno, né? Nós estamos fazendo, apresentando essa proposta, o Onofre já nos falou sobre isso. Estaremos fazendo isso em cada abertura do trimestre para a apresentação dos temas. E o objetivo aqui não é status, não é holofote para ninguém, embora estamos sentados aqui, não quer dizer nada não. Nós só estamos aqui para somar e o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida, a gente poder crescer, não é? Com o crescimento, com o estudo da palavra de Deus. Concernente ao avivamento, é algo que não é novo, né? É algo que não é para acontecer agora pela primeira vez. Como a irmã Nívia bem disse, bem colocou, o irmão Israel também, já aconteceu no passado. E hoje, no tempo presente,
a igreja precisa se posicionar em buscar este avivamento, que é algo para fortalecimento da igreja. Só que antes de fortalecer a igreja, o avivamento ele é no pessoal. O avivamento é na minha vida, é na vida do Onofre, é na vida de cada um individual. E o reflexo de quando eu busco o avivamento reflete na igreja local onde eu congresso. A lição que para quem leu, para quem estudou, sabe que vai abranger dessa forma. O avivamento é uma necessidade da igreja. Assim como eu tenho a necessidade de comer para viver, para a sustentação do meu físico, o avivamento é uma necessidade espiritual da igreja. Precisamos buscar isso com entendimento. E aí nós estamos somando aqui nessa manhã, não é? Cada visão, para poder ajudar a cada um que está aqui estudando. O avivamento ele é um reforço, um renovo da nossa fé em Deus. Quando nós estamos caminhando, a gente não buscando avivamento, a nossa fé ela vai esmorecendo, ela vai sendo minada por conta das circunstâncias e da dificuldade que nós vivemos. Por isso a importância de nós buscarmos avivamento. Eu achei bem interessante o que a Dani e o Israel colocou, porque alguns, às vezes, têm um entendimento, quando se ouve falar em avivamento, tem um entendimento errado disso. Eles citaram algo que na mente de muitos aí está mesmo. Avivamento é quando você vem para um culto e ao final do culto você volta comentando. Você viu o irmão, bateu palma, bateu nas costas do outro, deu tapa na mão não sei de quem, rodou, voou dentro da igreja. Isso não quer dizer avivamento. Avivamento, ninguém pode promover um avivamento. Pode ser o pregador mais em referência aí na mídia. Pode em evidência na mídia. Pode ser, ele não vai trazer avivamento para a sua vida no particular e para a igreja. Não vai. Pastor, como assim? Não, quem traz avivamento é Deus. É Deus quem traz avivamento na vida de cada um e para a igreja. É Ele quem reforça a fé de todos nós. Não tem nenhum ser humano com poder de avivar a sua fé, né? Renovar e fortalecer a sua fé. Existem vários instrumentos usados por Deus para transmitir a palavra. E que essa palavra, que é de Deus, é quem promove em nós um avivamento. Então, o avivamento que eu gostaria de abordar aqui quanto a isso, a irmã Nívia citou, para fechar minha palavra, ela citou que é algo muito automático, né? O Atos 2 aí, né? Pentecostes. Mas eu gostaria de citar aqui Atos 4, capítulo 4, apenas 3 versículos, que relatam, né, no Antigo Testamento um avivamento. Ele está dizendo: tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Templo, igreja. E eles faziam o quê? Rodavam, batia palma, gritavam? Não, eles oravam. Precisa se buscar isso em Deus. É falar com Deus para buscar avivamento. E aí moveu, né, o lugar onde e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O avivamento é importante para nós anunciar Cristo. Para a gente poder se revestir e apresentar com confiança, com ousadia a palavra de Deus lá fora. Senão não vai convencer lá fora não. Se a sua vida está igual a dele, você não tem avivamento, você não tem fé naquilo que você prega, você não está apto para pregar, não está apto para mostrar a diferença. Então o avivamento é importante. Versículo 32, era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundância de graça. Então, avivamento é isso. Avivamento é a graça do Senhor sobre a nossa vida, é o empoderamento, é o fortalecimento de fé para a gente apresentar Cristo ao mundo. E o interessante é que a igreja primitiva é um modelo de igreja avivada, né? É um modelo para nós hoje. E Atos 6, verso 4 e 5 lá, vai dizer que os pais da igreja, eles tinham necessidade de continuar pregando a palavra, buscando a Deus em oração, então foram instituídos diáconos, né? Sim. Para eles continuarem pregando a palavra e se dedicarem à oração. Então a gente traz para nós, claro. Ou seja, nós precisamos nos dedicar à palavra e buscar a Deus em oração, para nós termos uma vida, uma igreja avivada, uma família avivada. Então nós precisamos disso. É isso aí. Amém? Então, se você olhar aí no primeiro tópico, na primeiro subtópico, tem uma frase que eu achei bem interessante, eu destaquei, falando sobre avivamento espiritual.
que só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Então, o avivamento só acontece quando o Espírito Santo encontra espaço. Então, eu pergunto a seguinte coisa: de que forma o Espírito Santo pode encontrar espaço no coração das pessoas ou da igreja? Quando se há um quebrantamento de coração, né? Quando a pessoa ela se quebranta diante da presença de Deus, do Espírito Santo, aí sim vai começar a surgir um avivamento na nossa vida, né? Porque vem o quebrantamento. Por que vem o quebrantamento? Quando eu ouço a palavra de Deus. Então tudo começa, como a gente já falou, pela palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra de Deus, meu coração, aqui, minha mente, se quebranta, automaticamente já vai vir o quê? O arrependimento, e em seguida também a confissão dos meus pecados, e em seguida já vem o quê? Santificação. Juntamente com o quebrantamento, vem um reconhecimento de Estado, né? Porque, por exemplo, lá em uma das cartas, né, das 7 vezes do Apocalipse, quando direcionada a ela vai dizer assim, que lembra depois de onde caíste, arrepende, volta e pratica as primeiras obras. Então, ou seja, o avivamento, de uma forma geral, há necessidade de se haver um reconhecimento de Estado. A forma que eu estou, a forma que o povo na antiguidade estava, a igreja de Éfeso estava. Então, quando há esse entendimento, esse reconhecimento, junto com o quebrantamento, vem o trabalhar de Deus através da palavra do Espírito Santo, há um mover aí em torno do avivamento das nossas vidas. Complementando também a fala, né, dos nossos professores, eu até enfatizaria aí uma fase muito importante para todos nós, tá? Ninguém está livre disso, do que eu vou colocar. Aqui está um pequeno grupo de pecadores. Ah, mas que é isso, pastor? Pecador? Não, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e precisamos de Deus todos os dias. Sabe onde? No meu coração, na minha mente. Quantas vezes a mente é poluída, o coração é poluído, está cheio, não se enche um copo d'água, não se coloca água em um copo que já está cheio. O Espírito Santo, como foi a pergunta feita, não vai encontrar espaço se o meu coração está cheio de amargura, falta de liberar perdão, falta de comunhão com meus irmãos na igreja, cheio de idolatria, cheio de inveja, cheio de indiferença. Se o meu coração está cheio de mim mesmo, dos meus pecados, dos meus erros, eu vou antes a isso que vocês fizeram. Eu vou lá com aquela passagem bíblica que fala assim: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Acho que é o primeiro estágio zero aí de tudo. Se eu não olhar para mim, não olhar para a vida de ninguém, se eu não olhar para mim, reconhecer as minhas misérias, os meus pecados, as minhas falhas, me arrepender, confessar, para alcançar a misericórdia que vem de Deus, aí já entra a parte espiritual, que é a ação de Deus através do Espírito Santo na minha vida. Se eu não fizer isso, eu não tenho como ser cheio. O Espírito Santo não encontra espaço no meu coração para encher nada, porque já está cheio de falha, cheio de eu. E aí é onde fica difícil. Então nós precisamos primeiro reconhecer as nossas necessidades, a nossa dependência de Deus, e confessar. E aí entra uma parte muito difícil, porque quando fala em confessar algo, é confessar algo errado, é óbvio, não é nada certo. Porque quem tem medo e vergonha de confessar algo bom que fez? A gente tem vergonha e tem receio de confessar a alguém, a um nível espiritual, enfim. A gente tem vergonha e receio de confessar algo ruim, vergonhoso, feio que a gente fez. Só que é através disso é que Deus nos justifica e nos faz crescer, e nos alcança com a misericórdia. E nunca eu vou alcançar a misericórdia enquanto eu estiver preso a esse pensamento. Ah, mas eu tenho vergonha. Como é que eu vou falar o que eu fiz? Como é que vai ficar a minha situação? Então, enquanto nós não vencermos essa barreira de confessar o nosso pecado e alcançar a misericórdia, como que vai ser cheio? Se eu já estou cheio de erro, cheio de pecado, mal não tratado, não é? Assuntos mal resolvidos,
lembranças ruins de coisas que aconteceram. A gente enche nosso coração com muita coisa. Então, o Espírito Santo, quando dá espaço, a gente primeiro precisa reconhecer e confessar. Né? Deixar, não tem jeito. Uma frase bem interessante sobre avivamento, né? Anotei aqui. Falaram muito bem de avivamento na questão de tornar a vida algo morto, né? E um autor fala que avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a se tornar um cadáver. A pessoa está prestes a morrer, avivamento é dar vida àquela pessoa novamente. Então vamos aí para o segundo subtópico. Vamos lá. Sim? Por exemplo, no nosso contexto de igreja, sendo avivamento, voltar a vida da algo que está morto, eu estando na igreja, mas eu não sinto mais o desejo de buscar a Deus, vontade de ler a palavra, não consigo orar mais, seria um estado morto, ou seja, eu necessito de avivamento, sim, mesmo estando no contexto da igreja. Então é algo que fica para nossa reflexão essa manhã, né? Porque às vezes eu posso estar no contexto, mas eu não consigo orar mais, não tenho desejo de buscar mais, não tenho desejo de ler a palavra de Deus mais, de falar de Deus mais. Gente, só para somar, eu quero agradecer ao irmão Léo que puxou esse gancho, né? E a lição ela está abordando uma palavra que eu acredito que talvez nem seja de conhecimento de todos, mas ela colocou aqui e eu tive essa atenção em procurar o que significa. A igreja não é da igreja da Flor do Campo, a igreja geral, a igreja do Senhor, está vivendo uma letargia. Você leu isso, tenho certeza que vocês leram, e aí eu falei, poxa vida, está aí uma palavra que eu não sei. O que significa letargia? Letargia significa incapacidade de reagir, expressar as emoções, é uma apatia, tipo, isso é seu, não pertence, não preciso disso. Significa inércia, não se move, não sai do lugar, e significa, sabe o que? Desinteresse. Meu Deus, irmão, não é possível que é só eu que vejo que em vários momentos estão vivendo isso. Nós, quando eu digo, não é Flor do Campo, gente, eu quero frisar isso. Em todas as igrejas a gente se vê uma apatia muito grande. O irmão já abordou uma forma, olha, eu fico muito feliz. A gente precisa despertar para isso, a gente está inerte, a gente está desinteressado, a gente está vivendo, não tem a capacidade de reagir, a gente está ali morto, morrendo. E é uma letargia, é como o autor foi muito feliz colocar, não é? E a gente enxerga isso às vezes no dia, por exemplo, não é no dia de culto domingo, não é no culto domingo aquele cultão, sabe, que vê o pregadorzão top, a gente não vê isso. A gente vê isso no culto de oração, a gente vê isso no culto de ensino, a gente vê isso na escola dominical. São departamentos mais importantes que o culto e a palavra. Porque se você, sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Errais. Por quê? Porque você vai no culto domingo e ouve a pregação boa lá, top? Não, errais por não conhecer a Escritura. E aonde é, irmãos, que a gente conhece a Escritura? No culto de ensino, no culto da escola dominical. Se eu não tenho interesse, se eu estou desinteressado, se eu estou apático, eu estou inerte, como é que nós vamos chegar a um avivamento? Precisamos sair dessa letargia, precisamos sair dessa inércia, não é? Sair desse desinteresse. Precisamos buscar mais com força, com vontade, para que o avivamento chegue. Pegando também o que o irmão falou, de que essa morte está prestes a virar um cadáver. A morte espiritual, ela não é letal nem fulminante. Ela vai morrendo aos poucos. Todos os dias tem uma palavra de avivamento para você na igreja. Mas se você não participa dos trabalhos de reuniões, não tem como, a doença continua. E a doença vai continuar, ela vai se agravando ao ponto que no momento você não vai conseguir mais entrar na porta dele. Então, quer dizer, essa morte é bom ter cuidado, porque ela soa um alargamento de todos os crentes. Quando você está prestes a pegar uma doença, você começa a sentir os sintomas. Você começa a sentir apatia, começa a sentir alguma coisa que não é bom. Quando você está, porque a coisa está. Então aí eu tenho que rever os conceitos, e voltar na onde eu caí. E buscar interesse por isso, Então a morte é interessante, a gente
Nós estudamos recentemente, parabéns ao irmão Mauro aí pela colocação, nós estudamos recentemente as sutilezas de Satanás. A sutileza está aí, é bem devagarzinho, pouquinha coisa. Se nós não vigiarmos, não tem super tempo. Não tem, é aquele que está em pé muito para que não caia. É o que a Bíblia nos orienta, nos aconselha. A gente precisa estar atento, por quê? Porque é nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nos pequenos nada a ver, né, que a gente vai falhando, a fé vai esfriando, não é? Esse assunto, irmão, vai longe, é gostoso, né, a gente falar. Eu vou lá, vai ter trabalho hoje. Então, mas em relação a isso é também verdade, né? Se a gente olhar para a passagem que a gente lê na Santa Ceia, ela traz esse progresso. Há muitos entre vós fracos, que eu costumo dizer o primeiro estágio. Há muitos doentes, né? Depois dorme. E os que dormem, né? Dormem ali a gente sabe que é um eufemismo para a morte, né? No sentido de morte espiritual. Então, sempre há fracos, doentes e muitos que estão mortos, e dentro da igreja, não fora. O segundo subtópico, ele se refere à precondição para o avivamento. Eu achei interessante, o finalzinho ali, para você que está com a revista, que ele fala da questão de uma crise, né, como sendo pré-condição para o avivamento. Pode ser uma crise moral, uma crise política, econômica, né, que afeta todas as áreas da vida, do indivíduo, da igreja local ou da nação. E a gente sabe que o Brasil, né, acabamos de sair de uma pandemia, entramos numa guerra, entramos numa crise política, né, sem entrar em detalhes de política, pelo amor de Deus. Não, política. Não vem ao caso, mas se a crise é uma pré-condição para o avivamento, por que a igreja brasileira, então, não surgiu esse grande avivamento? Até tem um livro que é sugestão da biografia dessa revista, né? Por que tarda o pleno avivamento, de Leonardo Ravenhill. E a questão é por que esse avivamento, então, está tardando, se a gente vem de tantas crises e esse avivamento não é visto na igreja brasileira ou é visto na igreja brasileira? Qual a opinião de vocês? Eu acredito que esse avivamento ainda não surgiu porque a igreja ela tem se deixado ser influenciada pelo mundo. Ao invés dela influenciar o mundo, ela está sendo influenciada pelo mundo. Porque a gente vê o quê? Coisas no nosso meio, no meio da igreja de Cristo, que não era para surgir, não era para acontecer, muitas vezes, né? Mas se permite acontecer porque nós queremos estar no mesmo patamar que o mundo. Ou seja, alimentando a nossa carne, os nossos desejos. E esse avivamento ele vai vir sobre a igreja quando a igreja entender que há necessidade da gente estar em alerta com a nossa vida espiritual. Porque quando a nossa vida espiritual vai bem, a nossa casa vai bem, os nossos filhos vão bem, a igreja vai bem. E uma coisa vai puxando a outra, é como uma engrenagem, né? Se um dente ali falhar, não tiver, não vai dar certo. Então eu entendo que é dessa maneira. Eu acredito que a igreja ela ainda não foi atingida na sua plenitude assim por essa crise. Por exemplo, nós temos a crise instaurada lá fora. Então, o mundo está em crise, ética, moral, espiritual, já tem o Brasil, principalmente, já tem um tempo político, né? Mas a igreja ainda está caminhando, meio aos trancos e barrancos, mas está caminhando. Mas eu acredito que a hora que se desencadear uma perseguição contra a igreja, onde a igreja será afligida, no sentido da perseguição, a tendência de acontecer o avivamento, para nós aqui, eu acho que vai ser assim, um pouco maior, porque daí a gente vai buscar. A gente vai reconhecer, eu tive reconhecimento de Estado, onde eu tenho que buscar. Se eu não buscar, não tem para onde eu correr. Também tem a tendência, e é uma pequena, tem quem vai ficar aqui, e o que fica é avivado, ele vai buscar o avivamento do grupo. E quem vai ser embora vai sair embora, porque na verdade a gente está confortável, né? O mundo está em crise lá, e a gente está aqui, vamos aí orando, buscando e tal, mas a hora que apertar, então a tendência é buscar, não tem para onde correr. Então agora a gente vai levando o jeito que dá. Porque tem gente que acha que faz um favor de vir para a igreja, né? Ele acha que está fazendo um favor para Deus. Eu vou no culto, vou participar do grupo, das irmãs, estou fazendo um favor.
Por exemplo, as pessoas chamam a gente para orar lá, fazer culto, mas nunca vem na igreja. E toda semana está ligando lá, mas vamos fazer culto, eles não vêm, então é favorável. O avivamento vai vir depois que o bicho pegar mesmo. Aí vem. Mas eu já tenho no céu. Eu acho, posso falar, Daniel? Assim, a igreja hoje ela não tem esse avivamento. De muito tempo já era para ter tido e não teve, porque está muito fácil agora. Aqui na minha igreja eu tive uma crise. Eu não posso fazer isso. Eu saio, vou ali, abro outra que pode. Porque você pode, porque lá sofrer isso, né? Então vem que então faz. Aí chega ali, não pode, eu saio, vou para outra, abro outra que pode isso. Então eles estão, as igrejas hoje em dia que está mais fácil, está indo de acordo com o mundo. Então que eu achei igreja LGBT. Por quê? Eu faço o meu jeito de céu. Estou perguntando mais isso. Gente, eu quero fazer um comentário. Assim, a irmã Lívia abriu falando, né? Foi realmente pertinente. A gente sabe que a gente não deve se amoldar ao mundo, e sim mudar o mundo com a palavra de Deus. O irmão Israel também disse a questão do tempo, né? Eu creio realmente. Estamos vivendo um tempo em que algumas coisas a qual a lição abordou a respeito da questão moral, crise moral, já estamos vivendo. A crise política, não precisa nem falar, né? A crise econômica, então, misericórdia, não é? Afetando todas as áreas da vida de um indivíduo. Agora vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui, vamos observar o detalhe. O irmão Israel disse que ainda nós estamos confortáveis. A Mané disse que as igrejas abrem e fecham dentro do modelo que cada um quer. Isso tudo é uma grande verdade. Só que assim, o tempo, vamos falar sobre o tempo. Que as coisas estão acontecendo é o tempo cronos. As coisas estão acontecendo é cronos. Né? Agora, o tempo de Deus, ele não é ele é atemporal, ele não é agora no ano de 2020 vai vir uma pandemia, agora vou liberar, não está preso a isso. Então Deus, ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, inclusive o tempo, para cada coisa acontecer. Na verdade, estamos vivendo só uma pequena ponta do iceberg. O irmão Israel disse algo muito importante sobre perseguição. Quem aqui está sendo perseguido por ser cristão hoje? Bom, dá só um sinal aqui. Você está sendo perseguido por ser cristão, por professar a sua fé? Não, e você assim, diretamente não, mas... Diretamente não. Então, ok. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: ainda não combatestes até o sangue. Entenda isso. Entenda isso. A igreja está confortável ainda. A crise só vai nos movimentar quando a briga for comigo. Enquanto a briga está sendo no contexto onde eu estou inserido, beleza, eu corro ali, eu corro aqui, eu faço ali, eu dou um jeitinho aqui, eu peço ajuda ali, aqui, e eu vou dando o meu jeito. Eu vivo aqui, eu tenho que me contornar. Aqui está difícil, vou ali. Esse ramo de emprego está difícil, eu estudo para preparar e vou para outro. E assim segue a vida. Mas a hora que a briga é comigo, não tem como correr mais. A hora que o sangue que for ter que verter em prol da palavra, em prol da minha fé que eu professo, for comigo, aí bate agora direto, é o que o irmão Juiz disse. Todos nós somos perseguidos de uma certa forma pelo que pregamos, pelo que professamos, ok. Mas isso é um contexto assim, geral, cristão. Agora, quando é com você, vamos lá. Ou você nega, ou morre. Ou você nega, ou eu vou puxar, eu vou arrancar uma unha sua. Eu vou arrancar a sua orelha, vou cortar devagarzinho a sua orelha aqui, se você não negar esse Cristo que você prega. Quando chegar um ponto onde nós, não tem minha esposa, não tem o irmão, nosso irmão que trabalhava, não tem, é não pessoal. Quando chegar esse embate, onde você e Deus ali, você e Deus tem que decidir, ou eu nego, ou eu vou para o céu e eu alcanço a vida eterna, aí sim nós vamos ver realmente. O irmão Mauro fez uma colocação que é muito pertinente.
A pandemia, a crise econômica, a crise política, a crise, foi o outro que abordou, moral, é tudo uma peneira. Daqui a pouco a sua moral, o seu caráter passou pela peneira da crise moral e você mudou. Não, já não é isso, que já não é tão pecado mais. Você já mudou os seus conceitos em relação ao que você aprendeu desde a sua crise. Não é? Ah, crise financeira. Não. Existe agora, hoje, uma febre, um boom de Bitcoin, de moeda, de criptomoedas, e bababá. E não precisa trabalhar, você trabalha na sua casa. Que isso, 2 horas por dia você vai lá, você faz aqui, você acha, então tem uma plataforma agora, tá aqui, para quem fica lá respondendo para o chefe, e para quem fica batendo cartão, enfrentando chuva, trabalha na sua casa, você vai ganhar, olha quantas pessoas estão ganhando aqui, olha aqui, você ganha isso por mês, e fica assim, te induzindo a deixar o que é sacrifício, que porque Deus o seu suor, trabalhava comer e tal, é horroroso, não é? Mas estão querendo mudar isso, estão querendo colocar um meio fácil de se ganhar as coisas, e aí os nossos princípios, que os nossos pais do passado vêm ensinando para nós, olha, a palavra de Deus mostra que é assim, que é assado, daqui a pouco vão sendo contaminados. E aí eu vou deixando eu vou parando na peneira. Eu não vou passando e continuando, pregando e indo adiante. Eu vou ficando ali. Daqui a pouco, sabe o que para? O que para na peneira, quando diz peneira uma areia? As pedras. E o que a gente faz com as pedras quando eu não quero ela na massa? Eu jogo fora. E aí é o momento onde a gente vai falar, pô, peraí, você está igualzinho o mundo. Vai o mundo, está aqui, ó. Então, gente, vamos refletir nisso. E tudo que a gente está compartilhando. Não tem dono da razão aqui hoje. É só a gente trazer questões para fazer cada um de nós pensarmos no individual. Não é? Para que a gente alcance o avivamento aí. Eu estava, todo mundo falando, comentando, e me veio à memória. Logo quando se deu início na pandemia, aí as igrejas teve que fechar, não poderia ter cultos, E até eu me lembro uma vez, eu conversando com o Onofre, eu falei, Onofre, agora sim, agora vai vir um avivamento, agora o povo vai entender que precisa mesmo, estar de acordo com a palavra de Deus, agora sim, agora vai melhorar. Aí o Onofre falou para mim, ou vai melhorar ou vai vir pior. O Onofre ainda falou para mim na época. E realmente, se a gente parar para analisar, a gente passou pela pandemia, E se a gente olhar tudo que a gente enfrentou, e hoje estamos aqui, cadê os outros? Não é verdade? Passamos por uma pandemia. Então, ou seja, enquanto a gente não se atentar para a importância e o valor da palavra de Deus, não vai adiantar. A gente tem que entender o valor das Escrituras para a nossa vida. Aí sim, pode vir a crise que vier, mas a gente vai estar ali alicerçado na palavra. Tem muitos que falam, eu não estou na crise, eu estou em Cristo. E realmente quem está em Cristo não fica livre de enfrentar crise, não é isso? Mas eu passo pela crise, eu passo pela prova dando glória a Deus. E caminhamos, se caminhamos, não é? É através de Cristo. Quem não está em Cristo vai falhando, vai deixando. Segundo tópico, se não dá tempo. Segundo. As condições para o avivamento espiritual. Aqui eu achei bem interessante que o autor ele divide o segundo tópico, falando sobre a passagem de 2 Crônicas, que a gente leu, e o terceiro sobre Ageu 2. E o primeiro subtópico ele já nos fala novamente que uma condição é uma crise. Até já foi comentado, seria uma pergunta que eu faria acerca do coronavírus, que algumas pessoas elas reagem à crise de forma diferente. O texto fala que alguns reagem com medo, outros com revolta, outros com blasfêmia contra Deus, o próximo, outros com desespero e até mesmo a tentativa de tirar a própria vida. Ao invés de se voltar para a palavra de Deus, se voltar para Deus, as pessoas se voltam para motivos e respostas erradas. Só rapidamente, 2 minutos para cada um. Fica assim. 2 minutos.
Na opinião de vocês, o coronavírus ele levou as pessoas a buscarem a Deus ou afastou elas mais de Deus, né? Aquela famosa frase que você acabou de falar, né? Eu sou meio cético sobre essas coisas. Ou o coronavírus levou as pessoas a buscarem mais a Deus ou levou elas a se afastarem mais de Deus? Na opinião de vocês. Aqueles que estavam em Cristo no início da pandemia e perseveraram nele, estão nele. Então, agora tem aqueles que estavam se esforçando, estavam com dificuldade, esses que tiveram mais dificuldade. Né? Mas tem uns que ainda estão se arrastando, se esforçando. Mas no tocante assim, a pandemia fazer com que as pessoas se achegassem a Deus ou se afastassem dele, eu acredito assim, que se achegar a Deus somente aqueles mesmo que já estavam em Cristo e vamos continuar, só Ele é a nossa saída e não tem para onde correr disso. Até a questão de culto online, né? Muitas pessoas se acostumaram ao culto online e não voltaram mais para a igreja. Desigrejados. Viraram a famosa desigrejados. Então, é isso. Eu acho assim também, que quem já estava alicerçado em Cristo, independente do vírus, ele vai continuar servindo a Deus, ele vai continuar buscando a Deus, independente até também da igreja estar de porta aberta, a igreja está de porta fechada, que foi também até na época uma polêmica, né? Alguns, mas a igreja, eu me sinto bem dentro da igreja. Sim, a gente se sente bem dentro da igreja, mas e no nosso lar, no nosso dia a dia? Isso também faz parte, né? Porque às vezes a pessoa tem só o costume que ela quer estar aqui, só que aqui é só um complemento, né? É lá fora, no nosso cotidiano, nas nossas vivências diárias, que a gente vai colocar em prática o que a gente absorve aqui. Mas com coronavírus ou sem coronavírus, ou o que pode vir ainda, porque pode vir ainda um vírus pior ainda, né? Aquele que está em Cristo, aquele que está ali enraizado, aquele que está na videira verdadeira, que é Jesus, ele vai dar mais fruto, independente das circunstâncias. Mas aquele que não está, aí ele vai ser cortado, vai ser tirado. Né? Por quê? Porque quem não está, ele não tem base, ele não tem sustentação. Então, quando vem ali a dificuldade, a primeira coisa que a pessoa pensa eu vou desistir. Mas eu entendo assim, que quando a gente já passou pelo novo nascimento, teve um encontro verdadeiro com Jesus, independente do que vier, a gente vai estar, mesmo gemendo e chorando, mas a gente vai estar com Jesus. É no barquinho dele que a gente quer estar. Então eu vejo que o avivamento independente, eu acho, teve um corona, se ele levou a gente para perto de Deus ou não, já vou terminar. Eu acredito que vai muito do nosso posicionamento como cristão. Gente, na verdade assim, nós sabemos, né, precisamos nos lembrar, tudo que Deus faz, Ele tem propósito. Mas então o coronavírus, teve um propósito. Agora nós precisamos também entender, por que você serve a Deus? Essa é a pergunta. Qual é o motivo? Você tem um motivo? Por que você serve a Deus? Você serve a Deus porque Ele te dá um carro? Serve a Deus porque Ele te deu uma casa? Serve a Deus por alguma... Tem que ter uma razão? Não, é porque Ele é. Independente de coronavírus, independente de pandemia, que nós, graças a Deus, pelo misericórdia de Deus, passamos, enfrentamos. Eu sirvo a Deus, porque eu sei quem Ele é para mim. Acabou. Isso é suficiente. Porque, como ele disse ao próprio Paulo, não preciso tirar o espinho da sua carne, Paulo. Você está entendendo errado. Não é o espinho que vai fazer você falhar, não. É a minha graça que te basta. É minha graça. Nós precisamos entender. Eu sirvo a Deus porque eu tive encontro com Ele. Ele transformou a minha vida. É pelo que Ele fez e continua fazendo na minha vida, pelo que Ele se revela para mim, é que eu estou aqui. Culto a culto, trabalho a trabalho e tudo mais, independente. Não é, o coronavírus, nossa, me deu um chacoalhão, agora eu estou firme com Cristo. Disse isso aí. Ou não, nossa, eu estava firme, o bendito coronavírus fez eu desviar. Não existe. Não é? Eu entendo assim, gente. Porque isso desculpa de aleijado, é a muleta. Né?
Quem está em Cristo, está em Cristo. É nova criatura. Em tempos difíceis ou tempos fáceis. Qualquer vento que vem, se eu me movo, eu não estou firmado em Cristo. Se não vem uma doutrina qualquer, eu já engulo, já subo daqui. Eu gostei mais dessa. Vou embora. É o que a irmã Né falou. A igreja fala, poxa, agora estava surgindo o movimento LGBT aí, e esse povo, e agora? Como que nós vamos pôr eles? Os crentes não aceitam, não querem. Não no sentido da pessoa, não é da atitude. Outro rejeito, outro grupo tal. E aí eles vão ver, mas não, vou criar uma igreja aqui, e vou botar esse povo aqui. Então, gente, a gente tem que entender isso. Eu sirvo a Deus por quê? Por que eu sou grato a Ele? Por que eu venho aos cultos? Porque eu tenho um cargo? Porque o pastor Filipe puxou minha orelha? Não, está tudo errado. Eu venho aqui porque eu amo estar na presença de Deus. Eu sirvo a Ele porque Ele tem sido maravilhoso para comigo. Livra eu de morte, dá saúde, cuida da minha família, né? Tem me sustentado financeiramente, emocionalmente, enfim, já passou o tempo. É isso. Ô, Jesus. Oi, sim. 2 minutos. Quando a gente reconhecer que nada nos separa da vontade de Cristo, Aí, pode vir, enfim, glória a Deus. crise no casamento, crise no trabalho, Isso aí. ou com comida ou sem comida, é Ele, é para Ele, é por Ele, é Ele todas as coisas, e acabou. Glória a Deus. É isso aí, Bruno. Parabéns. Ronaldo, também, né? Todas as coisas contribuem, né? E como já algumas vezes já foi falado aqui na igreja, né? Quando se fala todas, as boas e ruins, não é verdade? Às vezes a gente acha que é só as boas que vão nos contribuir para estar próximo de Deus, para sentir o amor de Deus. Mas a gente vai ver que na maioria das vezes é no sofrimento, é na crise, é na adversidade. Então, falamos sobre o primeiro subtópico aí, que é uma crise. Então vamos para o segundo, que é humilhação diante de Deus. Essa pergunta é boa, gente. A lição fala assim, que a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Ele cita o texto de 2 Crônicas 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, daí ele dá a primeira condição, se humilhar. A pergunta é, a igreja brasileira é humilde? Comigo. Olha, assim, eu acho que, do meu ponto de vista, por quê? Porque, tipo assim, vai muito do individual, né? De cada um. Tem pessoa que é humilde mesmo, não tem pra onde correr, reconhece o seu estado. E tem pessoas que não, tem dificuldade. É aquele texto que o pastor falou, eu vou confessar de jeito, carteirinha de presbítero, eu vou confessar de jeito, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas, vamos dizer assim, o pré-requisito primordial é se humilhar, reconhecer o estado diante de Deus. Né? Eu não me lembro de estar a passagem dos dois que estavam orando e um batia no peito, né? Obrigado por não ser igual a esse e tal. E ele não, o outro olhava para o chão e eu não sou digno nem de erguer minha cabeça. Então, o reconhecimento do estado, se humilhar. E isso para nós é algo assim essencial. Eu digo assim que é o segredo da vitória para nós, é reconhecer o nosso estado diante de Deus. Quando a gente dobra o nosso joelho, se coloca diante dele, Senhor, eu não tenho condições, eu sou pecador, sou miserável, me ajuda aí na minha caminhada, porque vamos dizer assim, é uma forma de nós nos humilharmos diante de Deus, e isso no individual. E quando a igreja entende isso no coletivo, a tendência é crescer, a tendência é Deus abençoar, Deus prosperar, e através disso vir o avivamento aí sobre a vida da igreja. Nada dessa. É isso daí mesmo, né? A igreja brasileira, né, no meu ponto de vista também, não é assim, de se humilhar, de ser humilde, né? Até porque hoje a gente vive uma geração popstar, é a geração que quer holofotes, né? E a gente vê que isso daí acaba nos afastando de Deus. E a igreja de Cristo não é para a gente se achar na condição de estar num patamar mais elevado que o outro. Não, né? Diante de Deus somos todos iguais. Só que todos nós, a gente precisa, né, entender isso, para que venha resultar no
né? Se a gente for ver na igreja de Corinto, era uma igreja que eles tinham muita dificuldade nesse aspecto. Tanto é que eles tinham muitas divergências. Por quê? Por conta disso. Porque eu sou tal, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ou seja, não tem ali uma humilhação. Nós não somos nada. Se estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Não é verdade? Então, abrange muita coisa essa questão da humilhação. A gente, assim, a própria natureza, né, do ser humano, sempre massageia o nosso ego e está em evidência. Você quer, por exemplo, eu vou usar um exemplo, né, dentro de uma empresa, quando algo vai ruim, você quer se exibir, você quer se esconder naquilo. Mas quando algo vai bem, e quando dá um resultado positivo, você pula na frente. Você, opa, aqui, ó, tô aqui, ó, faço parte, tá? Lembra de mim. É assim. É assim. Isso é ser humano. Ele só quer estar em evidência, holofote. Isso é o pecado, é a parte assim, da velha natureza querendo evitar, não é? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender algo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que diminua eu e que ele cresça. Enquanto eu não entender que eu sou só um vaso, que se estiver cheio eu transporto para alguém próximo de mim. Mas se eu estiver vazio? Quero reformular. Se eu estiver cheio de Deus, eu transbordo coisas boas. Mas se eu estiver cheio de mim, eu derrubo pessoas à minha volta. Eu enfraqueço, eu desmotivo. Então, a gente precisa entender. Na nossa vida, em nós, não existe nada de bom. O que tem um pouquinho de bom é Deus. Então, um pouquinho que eu faço de bom é Deus, é a graça, a misericórdia, o amor dele derramado no meu coração, que eu falo alguma coisa boa, que eu te incentivo. Porque na verdade eu não quero que você cresça, eu quero é crescer. Eu cuido de mim, eu não cuido dos outros. Esse é o pensamento humano. Agora, quando nós temos a mente de Cristo, e eu entendo que importa que diminua eu e que ele cresça, tem que ser tudo também. Não é só algumas coisas. E eu acho, assim, em resposta à pergunta, eu acho assim, a igreja, no contexto, não é humilde. Não gosta de ser humilhado. A gente pegar pessoas que estão hoje dentro do ministério em evidência, se tem um pecado, imagina você, vamos imaginar nós, ele indo a público no ministério e falando, eu estou em pecado, pratico assim, isso assim, tal, imagina o público que vai ser isso. Mas isso está dentro do humilhar-se que a palavra ensina. Aquele que é presidente não precisa se humilhar. Vai entrar e alcançar misericórdia. Não, é todos. Não tem essa. A ou B. Não interessa o patamar que o cara está hoje. Né? Que ele serve a Deus, que ele executa o trabalho no reino hoje. Não interessa. Se está em pecado, tem que primeiro humilhar, depois confessar. E não gostar de misericórdia, senão o avivamento vai acontecer como? Licença, irmão, sou tarde. Se vira, vamos se vira. Agora uma opinião. Oi? Uma opinião. Você é igreja humilde? Não. Na realidade, né, a gente fala, né, que a gente não precisa de reconhecimento. Mas se você for para pensar, o ser humano ele precisa de reconhecimento. Né? Tipo assim, não precisa de elogio, mas às vezes o elogio é que nos motiva. O problema é como a gente lida com o elogio. Né? Porque o maior perigo que hoje um cristão pode ter é não saber lidar com os elogios, com o status. Esse é um grande problema hoje da igreja. Se eu sou alguém que tem uma posição alta, por exemplo, sou um grande pregador, sou um obreiro, sou alguém de determinada importância, eu me humilhar, eu reconhecer que eu estou errado, jamais, porque as pessoas vão falar de mim. E a gente esquece que na realidade, aquele que não confessa o seu pecado e deixa, ele está morrendo espiritualmente. E a morte espiritual é mais perigosa do que a morte física. Porque alguém que está vivo espiritualmente e morre no corpo fisicamente, ele vive eternamente. Mas aquele que está morto espiritualmente e morre fisicamente, ele está morto eternamente. Então, às vezes a gente prioriza mais a visão que os outros têm de nós do que o que Deus tem acerca de nós. E quando Deus olha para a gente, Ele tem que olhar para a gente com um coração humilde, né?
Bem-aventurados os pobres de espíritos humildes, porque é esses que vão ver a Deus, né? E o cristianismo é humilhação, até o próprio Cristo é humilde, né? A gente gosta muito de Filipenses 2, né? Cristo é um exemplo de humildade, e a gente tem que ter esse mesmo pensamento. Aprender de mim. E sou manso e humilde de coração. Mas eu acho que esse estado de soberbo, o homem não querer se humilhar, ele também é conservado por Deus, porque existe, porque Deus fala que eu sou manso e humilde. Uma pessoa que não é mansa, ela dá coisa, ela chuta, mas isso não significa que dentro dela não existe algo, né, que de vez em quando faz ela ajoelhar e se humilhar. Só que naquele momento ela não é mansa, então aí fica um monte caminhando dessa forma. Essa pessoa não é humilde, não tem como julgar como ela falou, não tem como, porque é pessoal. Tem muitos que já é, outros que não é. Mas mesmo essas pessoas, ela deve ser conservada assim, no ambiente espiritual porque esse estado, né, de humildade dela, ele vai florescer num dia que você menos espera. Quando ele reconhece que o que Jesus fez com ele, que o significado das pessoas, para Jesus, de como ele trata as pessoas, ele vai entender que eu errei muito. Então ele vai se humilhar. Naquele momento ele é acolhido. Como um ladrão na coisa. Naquele momento ele se humilhou, olha, eu mereço estar aqui, pronto. Mas até aquele momento ele foi esse cara. Então eu acho que esse estado de humildade, ele vai aparecer no momento em que você não espera, né? Ele aparece. Quer dizer, não é, mas as pessoas que são, porque primeiro que já diz que é crente, eu sou crente, isso é um estado que a sociedade já deixa de lado. E ele já ficou tudo isso. Então, acho que na caminhada ele vai se tornar uma pessoa muito se ele perseverar. E Deus trabalha com ele. Só na questão do elogio, do ego do ser humano, é algo assim que é bem complicado, porque 99% das pessoas gostam de ser elogiado. Sim. E aí que está o problema. Eu gosto de ser elogiado. Aí que está o problema, gente, porque a questão é a seguinte, ó. Eu trabalho isso comigo há muitos anos. Na questão de elogio, eu não posso ser elogiado por nada. Mas tudo que eu faço, eu tento fazer o melhor. Mas lá dentro de mim, eu sei, eu fiz o melhor, eu entreguei o melhor. Se alguém me elogiar de uma forma secundária, para a glória dele. Isso na minha vida profissional, em tudo seria para ele. Mas lá dentro de mim, eu busco fazer o melhor. Então é algo assim, que na questão do soberbo e do humilde, uma pessoa que é soberba por natureza é complicado. Se não for o Espírito Santo na vida dele, meu irmão, só Jesus na causa dele, não tem. Então, é algo assim, então é algo que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque se você massageou o ego e ele inchou, meu filho, só a gente na causa. É baiacu, é complicado. Tem até uma frase de Lutero, está ali marcada aqui, mas você pegou lembrar, que a igreja, ela sofre mais, não quando está sendo perseguida, mas quando está sendo elogiada. Exatamente. Quer falar, Leandro? Sim. Então vamos indo por terceiro. Orar e buscar a face do Senhor. Terceiro subtópico aí. Eu tenho que ler essa parte da revista porque eu achei sensacional, gente. Olha só o que ele é Galvo Renovato, não. Ele escreve assim, ó. Sem oração não há avivamento. Sem disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Aqui vem o que eu achei mais sensacional. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Então, ele quer dizer o seguinte, que como que a gente vê se uma igreja busca avivamento espiritual? Através da frequência dos cultos de oração, através da oração devocional, através da perseverança. A pergunta é, por que isso não acontece, gente? Né? Por que a gente vê cultos de oração, no plural, cultos relacionados a essa área, né? Não só oração, mas como ensino também,
a gente vê uma frequência tão pequena. O que falta nessas pessoas? O que falta para ter essa ideia de que precisa buscar Deus, porque oração é algo tão essencial? Olha, eu vejo assim que a dificuldade na oração, ela não é de hoje. Ela vem desde lá dos discípulos, né? Você vê, tá orando lá, Jesus está orando, está sozinho, o discípulo está dormindo. Bem lembrado. Então, eu acho assim, é uma questão de entendimento. Que tipo de batalha eu entrei, onde eu estou batalhando, em que campo eu estou batalhando. Então, por exemplo, quando eu entender que a minha batalha ela é espiritual, eu vou conseguir trabalhar melhor com isso, na questão da oração. Quando eu entender que não dá para eu viver sem oração, se eu ficar sem oração, não vou conseguir vencer batalha, não vou conseguir vencer aquilo que foi proposto, eu começo a praticar mais a oração. E quando a gente pratica a oração, tipo assim, a gente declara a nossa dependência de Deus, né? É algo assim, todas as pessoas que buscam a Deus em oração, ele reconhece, eu dependo de Deus, se Deus não me ajudar, eu estou lascado, não vou conseguir. E isso em todos os aspectos, na vida ministerial, na vida profissional, né? A gente depende da oração, então a gente precisa buscar. Mas a oração, ela atinge direto aí o mundo espiritual. Então por isso a dificuldade, porque nós estamos em batalha 24 horas. E é onde perdemos muitas batalhas, por não entender essa questão. Então, é isso mesmo, falta de entendimento, né? Como uma outra vez, até comentando com a irmã Maria José, e a gente comentando a respeito que a gente, nesse tempo presente, a gente está enfrentando, a igreja está enfrentando uma batalha espiritual muito grande. Muito grande. Por quê? Porque o inimigo, ele vem com sutilezas. Na época da igreja primitiva, ele agia de uma forma para perseguir a igreja. Era com derramamento de sangue. Hoje, para ele perseguir nós, a igreja, ele usa outra sutileza. E ele vem usando o quê? A sonolência espiritual. Ele está nos anestesiando espiritualmente. Estamos anestesiados espiritualmente. Ou seja, quando não se dá a real importância e valor sobre ter intimidade com Deus, porque Jesus ele falou, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Ou seja, quando eu tenho entendimento sobre ter intimidade, orar, falar com Deus, isso vai resultar na minha vida espiritual, isso vai resultar na minha igreja local. Mas eu preciso entender isso, que eu preciso falar com Deus, que eu preciso ter intimidade com Deus e que eu preciso estar me alimentando da palavra, né? Os dois cultos que eu mais gosto na igreja é oração na segunda-feira, que tem o estudo, e a escola dominical. Foi o que eu sempre gostei, porque é ali que a gente cresce, é ali que Jesus vai tirando os carrapichos da gente, né? E a gente vai vendo a nossa necessidade. Amém? A gente não busca, tantas vezes, como deveria, né? Como a missão está colocando ao pé da letra. A gente não busca a face do Senhor em oração, porque é um contexto muito grande, não dá para esgotar. Mas são várias coisas. Falta de entendimento, renúncia, não é? Até a programação do nosso dia. Se a gente não se atentar, a gente ou só trabalha, ou só dorme, ou só viaja, ou só come, ou só vem na igreja e esquece o resto. É assim, então, só um minutinho. Então, assim, e são várias coisas que estão dentro desse contexto de por que nós não oramos, não buscamos a face do Senhor em oração. É difícil, tem o cansaço físico, tem a correria do dia a dia, falta de programação do nosso tempo. São várias coisas dentro desse contexto do porquê que a gente não busca. Né? Os discípulos estavam ali, começam, davam dia e noite, mas o cansaço físico, o que fazer? Eles dormiam, e eles não vigiavam na oração, não buscavam. Então, assim, são vários fatores. Mas nós precisamos entender que sem a oração, que é um alimento espiritual, a gente vai ficando anêmico, a gente vai enfraquecendo, a gente vai adormecendo. Aí vem sutileza, aí vem as estratégias de Satanás para poder tirar a gente da presença de Deus. Pessoas à nossa volta que não vigiam também, porque aí leva você a murmurar, a pecar, enfim. Então eu não quero oração. Oração é renúncia. Poxa, eu tenho que ficar lá esse tempo orando. E cansa, não sei o que, de novo oração. Esse povo só quer orar, não é? Só que assim, muitos buscam o quê? A provisão, a bênção de Deus. Só que antes da provisão,
da ajuda divina, o que a palavra de Deus diz que vem? Esforça-te e tem bom ânimo, que aí Ele vai ajudar. Então o esforço não é do Senhor, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Esforço é nosso, é parte humana, cabe a mim e a você fazer. Esforçar em se programar com o tempo, esforçar em estar aqui, em abrir mão talvez de uma outra coisa, renunciar a uma coisa para estar aqui no período de oração. Ah, mas é só aqui que eu tenho que orar, que é válido, pastor? Não, você pode orar na sua casa, só que só orar em casa também, cadê a sua ligação com o corpo? Cadê o orar uns pelos outros que a Bíblia também fala? Então a gente precisa entender tudo isso, né? É buscar com sabedoria o equilíbrio nas coisas para poder a gente fazer tudo com ordem e decência e o nome do Senhor ser glorificado. Não, o pastor já falou. Hoje está raro de ver igreja que gosta de oração. Sim. Antigamente o joelho dos irmãos, das irmãs, parecia um carro de cavalo, né? Preto e não sendo Deus. Hoje a gente passou para enxotar, tudo está mundinho. Então o negócio está voltado de novo a essência. Sim, essa é uma coisa interessante, nós também, tipo assim, a gente precisa ter isso em mente. O dia que eu não busco a Deus em oração, eu perdi batalha. Foi um dia de derrota. É um passo atrás. A gente precisa entender isso. Isso também é muita interação, né? E vai tirar foco da igreja. Antigamente não tinha carro, não tem passear viajar, tem televisão nos quartos, o cara assiste o que quer. O cara ia lá numa série da Netflix, lá ficava meio assistindo a porcaria, perde todo o tempo, não tinha perdido. E é copa mesmo, não tinha quase copa, porque essas coisas copa o tempo da maneira mais fácil possível que você está na luz para tirar tudo. Então acho que essa coisa também isso aí que o Mauro está falando é assim, não embarações, não é? Não embarações, a gente está embaraçado com muita coisa. A gente fala assim, antigamente, puxa, como é que eu vou lá para a igreja, eu moro tremendo, lá na Frucano, para contar com os irmãos, não tem condição, né? Ir a pé, como é que eu vou arrastar as crianças aí com as fotos, tudo? Hoje tem um carro. Aí hoje tem um carro. Aí um carro, quando a gente não usa com sabedoria, a gente sabe o que ele faz. Tem gente que, por exemplo, não me interprete mal. Deus deu uma bênção agora para eles estão felizes, eu também, pelo carro. Mas eu conheço uma família, um irmão muito próximo de mim, lá no Rio de Janeiro. E quando Deus deu pela primeira vez um carro, ao invés de ser grato a Deus e vir para o culto, ele levou o pastor no final de semana, não estou na igreja, que eu vim para a praia. Assim, na cara dura, gente. Então inverte valores e fácil, a gente confunde. Então a gente tem que ter sabedoria. Ah, Deus deu um carro, amém. Não posso ir para a praia que é pecado, não é isso. Vai ter um tempo para cada coisa. Saiba se programar. Não deixando a cumprir a congregação. Não é costume muito. A gente vai deixando. E aí vem só quando sobra o tempo lá na minha agenda que eu venho aqui. Né? A gente está embaraçado com muita coisa. Uma colocaçãozinha pequena, rápida. Não é todo mundo, não é para todos. Porque às vezes, não vou mais no culto de ensino nem de oração porque eu faço isso em casa. Não. O exemplo só da minha mãe. Quem era da época do meu pai não via minha mãe do lado dele. Minha mãe morria de vergonha. Mas a minha mãe era uma mulher de oração que toda noite, madrugada, eu acordava de madrugada e ela estava lá de joelho no chão. E antes dela falecer, ela falou com a minha irmã, com a Raquel, pai fazia tanta coisa, ele ia fazer evangelismo, ele ia nas vigílias, eu não ia. E a palavra do Senhor fala que tem que fazer a obra, e não sei o quê. Aí um culto, antes dela falecer, um irmão foi e falou assim, olha, a senhora está te questionando que a senhora não fez nada. As suas orações de madrugada pelos seus filhos, porque os das suas casas são meus, eu ouvi, essa foi a sua obra. Então, assim, o Senhor conhece o individual de cada um. Só que uma frase minha não, na verdade é do Leonardo Ravenhill. Ele disse que o púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. Já o aposento da oração, pelo contrário, estimula toda a vaidade pessoal. Quando a gente está no nosso aposento de oração, ali é só nós e Deus. Então não tem como a gente mostrar os nossos talentos. É a nossa vida e Deus. Só ali. Vamos em frente. A Malé deu uma sugestão. Então vamos ter que continuar quarta-feira. Entreguem a GeoPoesia. Quarto tópico então, gente. Temos 6 minutos só, então tem que economizar nas falas.
conversão sincera dos pecados. Uma frase que eu destaquei aqui na própria lição. Que não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. A pergunta é bem simples. Hoje, Quando falo assim é pior. hoje nós vemos que os cristãos, né, eles, por mais que haja arrependimento, conversão, a gente tem uma geração de alguns cristãos que são mundanos, desapegados dos princípios bíblicos. Na realidade, existe ainda esse verdadeiro arrependimento nas pessoas ou é apenas uma emoção, né? Como diz Lutero, né? Que aquele que vem pela emoção, quando a emoção acaba, ele vai embora. Porque a gente vê isso na igreja, né? As pessoas se convertem naquela emoção, naquele fuzoê, como diz um irmão, e você não vê mais elas depois. Então quer dizer que não foi um arrependimento sincero, mas algo ali de momento. Ora, no tocante à igreja, a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque a questão da cauterização da mente, né? E quando a mente se cauteriza, ela vai pecar, e vai vir que pedir perdão dando risada e no outro mês do mesmo jeito e tal. Mas ainda existe aqueles que se arrependem sinceramente e deixam e alcançam misericórdia. Mas algo assim que a gente precisa estar muito atento para a nossa mente não cauterizar. Por quê? Porque quando eu pratico um pecado, todo dia, o Espírito Santo vem e vai trabalhando, você vai se arrepende no primeiro, no segundo, dali a pouco, no décimo primeiro, você não se arrepende mais. Você está praticando, você sabe que é errado, mas continua fazendo. Nem precisa pedir perdão mais. Aí entra essa questão. A pessoa não consegue abandonar o pecado e vai tocando. O pecado é uma estimação. Então é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado aí. Eu acho que assim, na minha fala quanto a isso, eu creio sim que hoje em dia ainda tem pessoas que se arrependem sim, verdadeiramente. Por quê? Porque todas as vezes que Deus me permite a oportunidade de pregar a palavra, de falar da palavra, eu tenho pleno entendimento que o que eu estou transmitindo não é minha, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ainda transforma o coração, ainda transforma vidas, e é independente do tempo em que eu queira julgar, mas já era para ter mudado ou não era para ter aprendido, independente da minha opinião, eu creio que Deus ele está sempre trabalhando, no silêncio, está trabalhando no louvor de adoração, ele está trabalhando através da administração da palavra, e no tempo certo, que é o tempo de Deus, aquela pessoa alcança a vitória. Eu creio sim que existam pessoas sim que vêm aqui à frente quebrantar, e o fato, irmão, de estar aqui chorando um balde de lágrimas, não quer dizer que se entregou verdadeiramente, tá? Não se confunda com isso. Isso não me move. Às vezes a pessoa vem aqui triste, abatida, não tem uma lágrima no olho, mas entregou o coração de verdade para Deus. E Deus tem o coração aberto, vazio para encher e trabalhar. Agora, existem as pessoas que a gente anda por evidência, que nossa, deixa eu ver, está chorando? Então foi de verdade. Não está. Então a gente não está aqui para julgar isso, irmão. Faça a obra. Pregue a palavra de Deus de 1 hora, de meia hora, de 5 minutos. Simples, complexa, mas faça. Deixa Deus, o Espírito Santo, que essa função é do Espírito Santo fazer. Mudar, transformar a vida da pessoa, bota só a semente na terra. Acabou, esse é o nosso papel. Já a respeito do pecado de insinuação, dá a entender que nós pegamos o pecado, colocamos na coleira sem matar, não é pelo contrário. Não, é uma na coleira. É isso aí. O pecado que está Perfeito, sendo escravo, está sendo nós. É isso aí. Nós estamos sendo amarrados na coleira e praticando aquele erro todos os dias. É isso Porque aí. está sendo escravo, somos nós. É isso aí. Também. Perfeito. Então agora, para a gente finalizar, eu gostaria só de comentar o terceiro subtópico, né, de Ageu. Se você ler aqui, você vai ver que o primeiro subtópico fala sobre a questão espiritual de Judá, antes do cativeiro. Você vai ver no segundo tópico a questão de Ciro, né, que foi o rei persa que ordenou a volta de Israel, de Judá para sua terra. Né? E ele está contextualizando exatamente Ageu é pós-cativeiro, tá? É pós o cativeiro babilônico. Mas o terceiro subtópico, ele nos traz a necessidade de um avivamento espiritual. E ele fala exatamente da igreja brasileira, né, que ela está numa inércia, parada.
numa letargia, né? Até a gente notou, letargia é que é a incapacidade de reagir, né? De expressar emoções, apatia, inércia, né? Desinteresse. Então, em 1 minuto, é 1 minuto mesmo, em 1 minuto, sobre a necessidade de avivamento espiritual. Porque a igreja brasileira continua nessa inércia, apesar de tudo, apesar de todos os sinais, e a gente não vê esse avivamento acontecendo. Por quê? Né? O que a igreja brasileira tem? O que ela precisa? Em 1 minuto. Vou falar quase uma palavra. Na minha opinião, né, segundo também a palavra de Deus, é que a igreja ela ainda não entendeu o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, em priorizar o reino de Deus. Quando se tem esse entendimento, aí vem um avivamento sobre a nossa vida. Amém. Quase pela mesma linha, né? As pessoas não entendem na questão da igreja e houve uma inversão de valores, né? Hoje a igreja, 90% dela é materialista. Então, nessa questão, fica estagnado, não consegue, porque não entende essa questão do reino, busca o que é material e o espiritual fica de lado. Mas para nós, gente, para nós aqui, para eu fechar a minha fala, nós precisamos entender, fazer aquela autoanálise em nós. Se eu não consigo, gente, se eu não estou tendo prazer em orar, em ler a palavra de Deus, meditar nela, se o culto que eu participo na noite anterior, ele não muda, não me faz pensar diferente no dia de amanhã, eu preciso parar e pensar um pouco que tem algo errado comigo. Eu preciso me humilhar, eu preciso confessar o meu pecado, deixar para eu alcançar a misericórdia. A minha resposta é 2 Crônicas 7,14. A gente fechando. É o textual de hoje. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, aí entra a parte de Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, assim, esse é o fechamento. Não tem como nós imaginarmos ou ficarmos criando expectativa de um avivamento. Daqui a pouco vai acontecer. Deixa eu ver. Começou com a irmã Maria, agora já pegou aqui a irmã Giane, olha, já está acontecendo aí aquela questão. Puxa, já estamos em crise, tudo se realizando, né? Tudo se cumprindo. Não. Só vai acontecer quando a gente entender 2 Crônicas 7. Que aí é só então. Ainda tem um então mesmo aqui, né? É um sine qua non, né? Então. É um sem a qual. Então. Não tem outra forma da gente esperar, criar expectativas sobre viver um avivamento dentro da igreja a qual hoje nós estamos aqui congregando, ver a vida de alguém ser avivado, se a pessoa, depois o grupo, como fala, a igreja, depois a nação e tudo, não entender isso aqui. Cada um chamando a sua responsabilidade. É isso aí. Amém? Amém. Não podemos ser ouvidos esquecidos, né? Ouve aqui tudo, é isso mesmo, mas depois... Muito bom, né? Nossa, isso é o que eu preciso fazer. Daí sai ali para fora, lembra do churrasco para comer lá em casa, e aí pronto, já era. Já esqueceu já e não praticou. Então, vamos encerrar aqui a nossa parte da aula.